Tabela periódica, vamos entender como é que ela funciona de vez? Olha só, a tabela periódica, quando ela foi criada primeiramente com a massa atômica dos elementos. Mesmo que foi criada há muito tempo atrás, já tinha noção da massa atômica de cada elemento, da massa de cada átomo que a gente tinha. Só que quando Mendeleev criou essa tabela com essas massas, ele acabou até sendo muito preciso e deixando até lacunas para elementos que a gente ainda nem tinha descoberto. Foi um grande avanço para a ciência. Mais tarde, a gente precisou reformular essa tabela. E de vez de essa tabela ser uma sequência das massas atômicas, a gente criou uma sequência de números atômicos. Primeiramente, o que é um número atômico? É o número de prótons que cada elemento tem. E o que difere um elemento do outro é exatamente isso, o número de prótons. Porque o número de prótons, que é essa partícula que está lá no núcleo, é sempre igual ao número de elétrons. Se você tem um pouco de dificuldade, vê nossa aula sobre partículas subatômicas que está bem legal, ok? Mas olha só, esses prótons, cada vez que eu tenho um próton, eu tenho então um elétron. Então, o número de prótons é muito importante. E ele tem uma sequência bem mais lógica para a gente seguir a tabela periódica. Ó, aqui no nosso desenho da nossa tabela periódica, o primeiro elemento, ele vai ter o número atômico 1. E aqui, o próximo já tem o número atômico 2. Aqui embaixo, a gente já tem o 3, o 4, o 5... o 6 e aí por diante, tá? Até a gente chegar no elemento 118, tá? Da nossa tabela periódica. Bom, aqui a gente tem que ter algumas variações, algumas coisas que são importantes para a gente. Na verdade, a gente só tem elementos que tem no nosso universo, são até apenas o 92, que é o elemento urânio. Depois do 92, todos os elementos são o quê? São elementos artificiais, são elementos que os humanos fizeram. A gente consegue criar novos elementos, mas esses elementos não estão na natureza, não estão no nosso universo. Esses elementos foram criados especialmente por humanos e eles duram geralmente pouco tempo e são mais uma forma científica de criar novas propriedades, ver se as propriedades da tabela periódica continuam sendo validadas. E adivinha, elas continuam sendo validadas, elas continuam se propagando. Outra coisa importante a gente ver é o que a gente vê em cada quadradinho desses, cada quadradinho que tem um elemento. O principal que a gente vai ter sempre é isso, sempre é o nosso símbolo do elemento, tá? No caso aqui eu escolhi o hidrogênio, que é o primeiro de todos, e a gente vai ter dois números que eu queria que você prestasse bem atenção. Ó, a gente tem esse número, que é o número inteiro, para todos eles, que está na sequência, que é o nosso número atômico, que vai ser o nosso número de prótons, e a gente também tem um númerozinho que ele pode ter um sinalzinho um pouquinho quebrado, tá? Pode ter alguns valores depois da vírgula, que é a nossa massa média do elemento, tá? Todo elemento químico tem uma massa, a massa atômica desse elemento, tá? Quando a gente pega o elemento em si e vai calcular a massa dele, a gente pega uma média entre as massas desse elemento em si, de variados tipos de átomos que a gente tem desse mesmo elemento. Então, essa massa média está aqui embaixo, tá? Isso é bem curioso, porque aqui em cima a gente vai ter uma sequência numérica e aqui embaixo, esse númerozinho aqui, ele vai mudando diferente. Por exemplo, aqui a gente tem o número 1 de número atômico e aqui a gente tem o número 2 de número atômico. Porém, as massas, aqui eu tenho 1 e aqui eu já vou ter uma massa 4. Então, ele não se propaga de 1 em 1, ele pode se propagar de mais em mais. Sobre tabela periódica, a gente tem muito mais coisa para ver e a gente vai continuar nas próximas aulas. Então, não esquece de curtir aqui embaixo, tá certo? Ativar o sininho, se inscrever no canal, fazer todas as paradas do YouTube e ainda acompanhar nossas aulas escritas. Valeu!